sou de São Paulo e eu trabalho há mais ou menos 10 anos, aproximadamente 10 anos, com educação cidadã, né? Trabalhava com outros termos, né? O pessoal chama, por um período, a gente chamou de educação política, educação para a democracia, mas são nomes diferentes para o mesmo conceito, né? E eu participei, hoje eu estou com 27 anos, né? Mas eu participei em 2013, Paulo, daquelas manifestações que estavam querendo transformar o Brasil, né? Que estavam se pedindo, ninguém sabia exatamente para onde ia, o que que ia acontecer, mas o pessoal foi para a rua e aquilo ali me marcou muito, né? Eu falei, cara, dá para fazer alguma coisa pelo Brasil se a gente se juntar, né? E se tiver uma proposta clara, se tiver uma organização, né? E uma liderança estabelecida, a gente consegue fazer essas mudanças no país. Eu fui estudar administração pública, estudei direito também, e aí eu percebi que muitos dos problemas que existem no país, eles estão ali, alguns deles já têm solução, mas às vezes a gente falta um apoio político ou falta se organizar para buscar esses problemas, né? Eu falei, cara, eu vou trabalhar com isso. Vou trabalhar com uma coisa que é chamar as pessoas para participar da democracia, né? Para explicar as propostas, para contar, para estimular as pessoas a participarem cada vez mais. Então eu participei, eu fui via o nascer do Renova BR, que eu não sei quem conhece aqui, mas é uma organização, uma escola de candidatos. A Beatriz levantou a mão. É uma escola de candidatos que, enfim, treina políticos, né? Treina pessoas comuns para virarem políticos fora do comum. Esse era o slogan deles, né? Fiquei lá um tempo, foi uma escola muito importante. E aí depois eu tive uma passagem como diretor executivo também por 3 anos na Escola Comum, que é aqui de São Paulo, que é uma escola política, escola de formação política para jovens das periferias e interiores do Brasil, né? Porque também partiu de uma ideia, de uma inquietude minha de que a gente podia discutir muita coisa, mas a gente precisa sair da nossa bolha, né? A gente precisa discutir com mais pessoas, pessoas que às vezes não estão envolvidas nesse processo né, de deliberação, de participação cidadã, de participação democrática. E, enfim, Paulo, foi mais ou menos essa minha trajetória até chegar na Rede Nacional de Educação Cidadã. E a rede, acho que a gente vai falar mais aqui, posso falar agora, mas eu queria te devolver a palavra para a gente ir trocando aqui, senão eu vou falar muito aqui nesse começo, tá bom? Bem, eu você fala, com certeza o pessoal que está aqui também já conhece um pouquinho exatamente dessa ideia. Eu quero só dizer para vocês, gente, que essa semana até eu publiquei no meu Instagram lá, eu nesse movimento que você falou. Eu exatamente com a placa na mão, no estádio da Fonte Nova, que a gente saiu na rua, eu fiz um pedaço de papel, eu falando pelos empresários, pela função social da empresa, pelas pessoas que pagam imposto e exigem seu retorno. E se você olhar lá, isso também foi funcionando. Ou seja, a gente se incomoda e se manifesta, mas as coisas são comuns, né? Você, cada um buscando a transformação do seu jeito, que lhe incomoda do seu jeito. E é exatamente isso, mas a ideia é essa. A ideia aqui, no caso, é a gente ir desenvolvendo as nossas cabeças, os nossos pensares, né? Mas para fora a gente pensa as nossas atitudes e ações, que o mais importante é isso. O que eu tenho percebido, João, que tem sido muito bom, é que às vezes muita gente pergunta para mim e diz assim: Paulo, eu já fui chamado de louco, já fui chamado de aquele cara da caverna, né, que fugiu da caverna, Homem das Cavernas, Dom Quixote, já fui chamado de utópico, que não vai funcionar e tal. Mas eu também coloquei também, tem mais ou menos uma semana que eu coloquei que o impossível, né? É só a questão de você desafiar ele. Você olhou como meta, agora eu vou fazer, vou desafiar. Desafiou, você conquista. E a gente conquista tudo que a gente quiser na nossa vida, né? E essa é a ideia. No caso nosso, interessante que a Júlia Jamila, você vai aparecer, Jamila? tem alguém aberto aí o microfone, Cris. Você pode fechar. Fecha aí todo mundo, que aí deixa só o meu aberto, que aí a gente vai administrando o meu e o de João. Depois a gente, quem quiser a palavra, levanta a mão para a gente não tocar o barco. Então, veja bem, qual é? Está aberto ainda, Cris. Não, tá todo mundo fechado. Tá bom. Vamos lá, então. Então, veja bem, qual é voltando aqui a nossa, a ideia nossa, tá? Então, o que acontece dessa vez, João, é que
nós aqui, nós estamos com a Fundação Paulo Cavalcante, e o que a gente diferencia da nossa Fundação Paulo Cavalcante dos outros movimentos, outras fundações do Brasil, é exatamente o fato de você ter uma pessoa que tem mais de 47 anos empreendendo no país. Né? Uma pessoa que está acostumado a exatamente metas e realização das metas. Né? Então, quando você para avaliar, e a motivação, a motivação que faz com que Paulo Cavalcante tenha essa determinação, essa capacidade e se dedicando a essa transformação, é o fato de eu ter passado por uma situação muito difícil. Né? E é interessante como isso é comum, é mais comum do que a gente imagina. É mais comum você ver dirigentes, pessoas dirigindo, por exemplo, o Instituto das Crianças, o CAG, Criança com Câncer. O nosso querido amigo teve um problema com o seu filho, né? E aí ele foi se dedicar completamente a cuidar, né, voluntariamente de uma oportunidade que se daria às crianças com câncer. Quando você vai conversar com várias pessoas que fazem esse tipo de movimento, você vê que é interessante como as pessoas, como elas estão também, elas têm uma motivação, educação, saúde, lá vai ela, cego, pessoas que estão no Instituto Cego, que você vai ver, o pessoal tem um filho que está com problema de vista e tal. E aí é interessante isso é muito interessante como a gente é motivado, né, por alguma dificuldade maior que a gente passa na nossa vida. E a minha dificuldade, ou seja, o fato de eu ter exatamente a pessoa que saiu exatamente de uma situação normal, como qualquer cidadão brasileiro, chegar onde a gente chegou, né, a terceira distribuidora de produto químico do Brasil, né, e depois você ser destruído pelo próprio Estado, né, é o Estado brasileiro, ou seja, é um juiz federal, é uma polícia federal, o Ministério Público Federal, a Receita Federal. Você não está sendo destruído por ladrão na rua, não. Você está sendo destruído por instituições públicas que têm a obrigação de lhe proteger, de dar garantia, de dar segurança jurídica. Esse absurdo, esse tsunami de erros, mexeu com tudo de mais precioso que um cidadão qualquer, uma pessoa que tenha dignidade, que tenha moral, que tenha princípios morais e religiosos também, família, pode ter passado. Ter sua família atacada, sua mãe atacada, sua esposa, seus filhos, sua empresa, as pessoas que trabalham com você. Então, isso é muito sério, mas ao contrário disso, isso fortalece, isso faz com que você acredite que a transformação é possível. E aí vem uma determinação e uma vontade que é impressionante. E é isso que eu estou dizendo o seguinte, que hoje está à disposição da Fundação, e o fato de eu saber efetivamente como fazer, as estratégias, como tocar o barco, a atitude, a ação, não é só falar, não é só escrever um livro, mas é como que nós vamos transformar o nosso país. E aí, quando a gente faz um movimento Via Cidadã, que é um movimento sabendo aproveitar as redes sociais, sabendo aproveitar a IA, a inteligência artificial, fazendo exatamente com que ele proporcione a gente, com mais agilidade, a união de todas as pessoas como você, né? Veja que você, a Júlia que está aqui, a Karine, e aí eu vou citar mais várias que estão aqui que foram descobertas e fomos se juntando. A gente foi como se fosse uma atração. E vindo para um acompanhando o outro, dizendo, um ligando, dizendo eu quero participar, eu quero transformar, e cada um fazendo o seu papel e agregando, juntando os seus papéis, as suas ações, em uma só, com um propósito único, efetivamente de melhorar o nosso ambiente, voluntariamente, se doando. Isso é muito legal. Isso mostra que nós temos mais pessoas do bem, mais pessoas querendo transformar do que a gente pode imaginar. E eu estou sendo surpreendido positivamente com essas descobertas. João, hoje eu publiquei um artigozinho no Jornal à Tarde aqui, na ACB em Foco, né, com o presidente da Associação Comercial da BEC, você sabe que a gente está agora, e a gente tem um espaço no Jornal à Tarde, que é um dos mais lidos aqui da Bahia, e eu falei exatamente sobre a Bolsa Família, né? Eu provoquei.
eu fiz uma comparação da Bolsa Família com a escravidão, né? Eu mostrava exatamente que o fato de as pessoas não terem oportunidade, não serem oportunizadas a ela a saída, o fato de ter cidadania, de se sentir digno, pertencente à nação, tornava a repetir uma questão de mais de 130 e poucos anos atrás. 1888, ou 1888, a Lei Áurea era só uma questão jurídica que liberta os negros africanos, né, daqui, e a gente, no fundo, dia 14 de maio, as pessoas continuavam na porta das fazendas porque eles queriam comer. E hoje você tem uma escravidão moderna, quando você pega a Bolsa Família, e ao invés de ser medida pela diminuição de pessoas que são assistidas, ela vem se agregando e aumentando cada vez mais, exatamente porque você está viciado, pensando que você só tem aquela alternativa, né? De utilizar. Não quero dizer que o assistencialismo não é importante, importantíssimo e está previsto na nossa Constituição Federal. O que eu estou falando é que a gente não dá a porta de ser, não oportunizar, não ensinar, não acolher as pessoas que a gente pensou em ensinar com cidadania, não é só cidadania, mas oportunizar realmente capacidade, a gente fica, de novo, escravo. Essas pessoas vão ser 56 milhões de brasileiros escravos de uma Bolsa Família e começando a utilizar elas e não querendo, achando que está certo, viciando por baixo. Né? Então, aí foi a provocação. O que é que eu quis dizer? Eu recebi uma ligação aí de São Paulo, de manhã, de uma pessoa que eu não conhecia, que ligou para mim falando que há muito tempo vinha acompanhando o trabalho da gente e que essa associação dele já acompanha a gente também, queria participar, e não foram empresários pequenos, não, grandes empresários. Entendeu? Então, isso é muito bacana. Ou seja, a questão do Paraná, né, Cris? Paraná, o presidente da Associação Comercial do Paraná, ligou entusiasmadíssimo. Ele tem um C7, né? São todas as federações do Paraná que são unidas, né? Em prol exatamente da cidadania. Quer dizer, quando você vai olhando, o objetivo nosso da plataforma Movimento Via Cidadã de agregar pessoas, ele está sendo conquistado. As pessoas estão vindo. E quando você junta exatamente o segundo setor, que somos nós, com o terceiro setor, que são as empresas filantrópicas, você encontra um ambiente fértil. O que a gente precisa fazer? Trabalho enorme, porque, acredite, nós, eu diria a você, sem medo de errar, 95% no mínimo de nós que eu falo somos nós que eu falo que eu chamo de elite intelectual, né? Aquelas, não temos inteligência cidadã. A gente não consegue conceber onde nós, a cultura que está enraizada, a forma como a gente vê o Estado, a forma como a gente não conhece nossa Constituição Federal, nossos direitos. E quando você vai para a maioria, eu digo tranquilamente, da população brasileira, né, aí você vai encontrar efetivamente a repetição da falta de oportunidade que o Estado não dá. E esse é o nosso papel, um papel que eu acho que entusiasma, né? A vontade da gente fazer e transformar. Vamos lá, vamos deixar você participar, senão você não consegue falar também. Fala a máquina, meu irmão. Eu só queria registrar uma presença muito especial aqui também, aliás, todos vocês são especiais, mas a Ana Clara Oliveira, que ela é da Rede Nacional de Educação Cidadã, lá de Sergipe, uma jovem aí também super engajada com a educação cidadã. É, enfim, podemos continuar. E, João, a gente estava batendo um papo hoje mais cedo, né, o João Paulo, e a gente estava trazendo essa importância do terceiro setor para fomentar o exercício da democracia participativa. E aí eu gostaria de saber de você, aí na rede, como é que a rede já está articulando essa democracia participativa entre as instituições da rede? Boa, Cris, obrigado pela pergunta. A gente, bom, a rede hoje tem mais ou menos 115 instituições mobilizadas, né? São muito diferentes entre si, então a gente tem instituições públicas, tem instituições privadas, tem instituições do terceiro setor, mas basicamente quem quer fazer educação para a cidadania no Brasil, né? E a gente tem um plano também, até o final do ano vai haver a criação dos conselhos e os comitês temáticos. A gente já está com um comitê temático para a pauta ambiental, então quem faz educação ambiental, derivado daquele encontro que você participou, você e a Júlia participaram, né, Cris, aqui em São Paulo com a gente,
Se criou, por demanda dos próprios participantes, um comitê permanente de educação ambiental até a COP, para levar propostas de educação ambiental para a COP, junto com o Ministério do Meio Ambiente. Isso foi muito legal, está sendo um movimento bem bacana. E o terceiro setor, Cris, assim, a gente, pegando um pouco do gancho do Paulo, né, Paulo? Às vezes a gente põe muita fé no Estado, né? Muita coisa do que o Estado tem que fazer, tem que fazer. Eu gosto muito daquela frase do Kennedy, né? Não pergunte o que seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país, que tira a gente dessa situação de sujeito passivo, né, desse processo. As pessoas precisam, mas para isso você precisa acreditar, né, Paulo? Eu acho que essa é a grande questão. Hoje as pessoas são muito céticas. Tem pessoas que têm o espírito empreendedor, como muita gente aqui, como o Paulo e tal, que nasce acreditando, que entende o seu papel. Até na literatura de educação, o pessoal chama isso da crença de autoeficácia, né? Como é que, pô, eu consigo fazer isso, eu consigo mexer isso aqui. Mas no Brasil hoje o pessoal está muito cético, a gente sabe, todo mundo conhece, enfim, talvez até nós aqui estejamos desanimados com a quantidade de notícia ruim que tem todo dia e as coisas não funcionam. Um pouco da educação cidadã é provocar essas mudanças, né? Então, conectando com o que a Cris falou também, a gente tem aqui a Ana Clara, por exemplo. A Ana Clara é uma aluna que acabou de sair da escola lá de Sergipe, mas passou por vários processos, né, Ana, de educação cidadã. É uma liderança jovem lá do estado que está, enfim, passou pela Politice, passou pela escola comum, passou por escola do Legislativo, teve acompanhamento da Secretaria de Educação. Então a gente tem assim uma esteira e tem tanto projeto, né, Paulo e Cris, assim, querendo fazer essa mudança acontecer, e querendo trazer esse jovem para participar e para sonhar e para entender que é capaz de fazer essa mudança, porque a gente precisa disso mesmo, assim, dessa consciência cidadã transformadora, participativa, né, transformadora, que vai ser capaz de fazer essa revolução pacífica e silenciosa que a gente precisa no Brasil, né? Mas a gente precisa ter pautas, né? Eu vejo que a Fundação Paulo Cavalcante tem as suas pautas, né? E a gente precisa de proposta concreta e trabalhar para ela, envolver o pessoal para fazer as coisas acontecerem. A minha geração é uma geração que já não acredita tanto nos partidos políticos, né? A gente tem até um dado que em 10 anos o número de títulos de eleitor por jovem entre 2012 e 2022, em período de 10 anos, caiu 82% o número de títulos de eleitor sendo emitido por jovens. Então a juventude está afastada da política. Foi uma juventude que, pô, quem nasceu em 2005, quem nasceu no ano 2000, quando começou a entender um pouco mais da sociedade do mundo, pegou só o país em crise, né? Só viu coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. Então a gente precisa mostrar para essas pessoas que a política, no sentido amplo, né? Participação política não necessariamente a política institucional, ser um deputado, ser um senador, ser líder partidário, mas essa política que a política é feita entre nós, né? A política é isso aqui, a gente está conectado, gente do Brasil inteiro discutindo isso e como é que a gente vai fazer alguma coisa diferente. Isso é o que a educação cidadã tenta transformar, né? Tenta instigar nessa juventude. Eu fico muito feliz, Cris e Paulo, porque a gente, via terceiro setor, a gente está conseguindo provocar o setor público, que, convenhamos, tem muita escala, né? O governo, o Estado é difícil se mexer, mas quando se mexe, tem muito poder de fazer as coisas acontecerem. A gente está em parceria com o MEC, construindo uma política nacional de educação cidadã, para que todos os jovens do Brasil tenham acesso a essa educação de esperança, essa educação de que é possível, se você se qualificar, se você entender como funciona o mínimo sistema político, como funciona o projeto de lei, né, como você pode impactar a sua rua, a sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país, a gente consegue fazer isso diferente, né? E essa é uma educação suprapartidária, Paulo. Acho que isso é uma coisa bem importante também, né? Como é que a gente trabalha por coisas que são comuns e não são interesses necessariamente individuais. Acho que tem isso, né, também, que é uma dificuldade do Brasil, né? A gente e interesses individuais, eu digo interesses de grupos que não que vão de encontro ao interesse comum. Isso acontece muito, né? Então tem aqueles grupos que estão lá sempre pedindo o seu, sempre querendo o seu. A gente está na hora de olhar para o todo, né? E olhar para o todo para fazer alguma coisa boa para todo mundo. É isso aí. É Eu mais ou acho menos isso. a ideia, exatamente, que você colocou, João, muito bem, para que a gente compreenda claramente, o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês, gente, que é importante vocês entendam, é o seguinte: quando a gente cria, tá lá, né? Quem não tiver o meu livro ainda, por favor, Cris está aí à disposição, só é anotar que a gente manda
é isso aí, é da minha conta, e aí, isso é da minha conta, reflexões sobre a consciência cidadã participativa transformadora, né? Esse livro é importantíssimo, não só pelas reflexões que ele traz sobre tudo que nós estamos conversando aqui, mas no capítulo 6 eu trago exatamente a bula, eu trago o plano de metas, eu digo como que a gente vai fazer. E durante essa trajetória, a gente tem descoberto muitas coisas que são interessantes. Eu, por exemplo, né, vamos lá, uma experiência para vocês entenderem. No livro, eu coloco que eu vou fazer uma fundação, e fiz, Fundação Paulo Cavalcante. Está aí a fundação funcionando, com essas pessoas espetaculares que estão na fundação. Né? Eu vou conseguir, através das empresas que a gente tem influência, criar uma certificação. Veja bem, quanto tempo atrás eu criei a certificação da CGESCOM, certificação da gestão com a consciência da função social da empresa. Estou vendo aí até a Rose aí, grande apoiadora do nosso projeto, das empresas também aí. Parabéns, Rose. Vamos lá. Então, veja bem, qual é a questão? Aí a gente cria uma certificação pensando eu. Olha que interessante. É legal esse ciclo para vocês acompanharem comigo. Ora, se eu consigo fazer com que as empresas e as pessoas, os empregadores e os empregados, acabando a polarização, entendendo e ensinando exatamente o que você quer ensinar às escolas, João, a cidadania, ou seja, a Constituição Federal Brasileira dentro das empresas, fazendo um módulo só exatamente de consciência cidadã, mostrando às pessoas o que é o seu direito e deveres. Acabando com a polarização, estão criando nada de nós contra eles, mostrando que todos nós temos o mesmo objetivo, e que não existe pessoa jurídica sem pessoas físicas, não existe empresa sem pessoas, então não tem jeito, a gente precisa efetivamente trabalhar, e é dali que a gente paga nossos impostos e a gente sustenta o sistema e as instituições que estão nos dando segurança jurídica. E a partir daí, eu trago também para as pessoas perceberem o que é, levo para as casas dela, consigo estender as empresas, já bem, trabalhando com a certificação, estendo esses direitos à família dos funcionários e às famílias dos empregadores, eu digo, pronto, agora eu vou ter resolvido para o Brasil. Eu vou atuar no mundo empresarial, usando a certificação, como eu aprendi, como foi exigido de mim, 19.000, atuação responsável, ISG é nova, né? 2015 para cá, mas antes era 19.000, lá vai, atuação responsável, PRODI, e várias certificações que foram exigidas das nossas empresas. Ora, eu resolvo o problema do Brasil. Aí fomos fazer, criamos a certificação, está criada a certificação, mas eu aí vou parar no Conselho do Sebrae. Segundo o Conselho do Sebrae, eu descubro que a maioria do povo brasileiro trabalha na informalidade. 54,7% dos postos de trabalho do estado da Bahia e Nordeste é informal. E o IBGE manipula as informações, que o número é maior, dizendo que a média nacional é 40%. Vocês viram o que aconteceu aí com a Bolsa Família apostando nos jogos de azar, né? Jogo de futebol, nas bets, né? A gente acompanhou essa questão. Olha bem, vamos lá. Aí você descobre que, poxa, não posso. Como é que eu, no país democrático de direito, eu posso ter maioria para transformar alguma coisa, para transformar o Congresso Nacional? Né? Nós sabemos, que vocês falaram, não é à toa que os jovens, como você falou, João, não acreditam nos seus políticos, não é à toa. Então a gente precisa transformar esse Congresso, a gente precisa mudar ele, a gente precisa renovar ele. Tá certo? Tem muitas pessoas boas, mas infelizmente nós não temos a maioria deles pensando exatamente no povo, né? Vamos lá. Aí o que acontece? Decepção. Meu Deus do céu, eu estava errado. Mas como eu tinha pensado no livro, além da CGESCOM, eu tinha que criar um movimento de cidadania para unir todas as entidades filantrópicas, todas as pessoas de boas intenções do Brasil, dentro de um mesmo propósito. Maravilha, criei o movimento Via Cidadã, está aí aberto. Aí eu digo, não, mas eu preciso também criar um projeto de lei. Aí, gente, é muito importante vocês prestarem atenção a esse movimento aí. É aí que a gente começa uma movimentação. Como é que eu vou trazer para dentro dessa plataforma de cidadania cidadãos brasileiros? Como é que eu faço para tocar, para que as pessoas percebam que podem transformar a sua vida? Aí nós vamos na fundação e criamos um projeto de lei fácil, simples,
totalmente, eu diria assim, que é impossível de ser atacado, tanto da direita como da esquerda. Qual é o político que tem coragem de atacar um projeto de lei popular que diga o seguinte: ora, as doações que nós vamos fazer, as doações que vamos fazer para as santas casas, ok? Para as empresas filantrópicas que atendem o sistema de saúde, que atende o SUS, poderão ser abatidas no imposto de renda a pagar das pessoas jurídicas e físicas, assim como é feita na França, Finlândia e outros países. Ora, não tô inventando uma nova lei, eu estou apenas criando uma forma de exercer a democracia participativa, uma forma que o povo legisle, que você vá lá legislar e assine, pode ler, assinar, não estou pedindo dinheiro a ninguém, assine, e aí essas pessoas vão se sentir pertencentes, vão dizer assim, eu tenho um projeto que eu assinei. Agora, o projeto de lei popular, a gente sabe qual a dificuldade dele, mas nós temos ao nosso lado hoje a inteligência artificial. Hoje você pode, através exatamente de uma plataforma, colher as assinaturas virtualmente, desde que tenha exatamente o título eleitor, que já é uma dificuldade maior, e nós estamos vendo essa dificuldade, e por isso que Cristo mais cedo estava falando dessa autorização para que a gente colete as assinaturas e possa preencher para eles, como acontece no Brasil inteiro. No Sebrae acontece isso também. O Sebrae não tem condições, as pessoas não sabem, às vezes, por falta de analfabetismo, não sabem entrar no programa. E por essa razão que eu vou contar outro programa que a gente tem. Então, olha bem, quando você faz isso, entenda que você está trazendo 1% do eleitorado brasileiro para a plataforma em 5 estados brasileiros. Aí a união que a gente fez, nós convocamos a Confederação Nacional, Confederação Nacional de Associação Comercial do Brasil, CACB, que tem 2.000 e poucas associações. Conseguimos aprovar com a Confederação das Santas Casas, com o Mirópolis lá e o nosso deputado Antônio Almeida, que sabe desse projeto, pediu inicialmente para ele poder fazer o projeto, não, deixe aqui, porque eu preciso que as pessoas exercitem a democracia participativa. Tenham consciência do que é cidadania. Acreditem que podem transformar o seu país. E se sintam pertencentes, exatamente responsáveis pela transformação da fila do agendamento, da fila da dor. Veja que a estratégia, João, e vocês que estão me ouvindo, ela tem todo sentido. Bom, a partir daí, quando as pessoas entram nessa plataforma, ali você vai ter a educação cidadã, você vai ter a Constituição Fácil, o Código de Contribuinte do pagador de imposto, do servidor, da pessoa que atende, que é servido pelo serviço público, sem reinventar a roda. Coisas fáceis. E traz os 2 atores principais, que é o terceiro setor, as empresas filantrópicas, que tem gente para assinar o projeto, e a classe produtiva, que hoje é demonizada e criminalizada. O empresário no Brasil foi vendido que ele é culpado de tudo. Existe exatamente a cultura do pão e circo e do medo. Nós estamos vivendo no Brasil a cultura do medo. A gente não pode falar nada. Tem que ter muito cuidado em falar. Né? Então, veja bem, é por isso que, mais do que nunca, a sociedade brasileira, principalmente a sociedade civil organizada, as empresas filantrópicas, as pessoas do terceiro setor, as organizações sociais, as empresas, precisam e devem exatamente assumir esse papel de conjuntos, vir a transformar. Porque quem mais pode fazer pelo Brasil são os que menos precisam de educação pública, saúde pública, segurança e moradia. Então, essa é a filosofia. Então, vamos lá. Não terminei. Rapidinho, João. Tenha um pouco de paciência. Aí, seu amigo velho vai e cria um projeto chamado Projeto Marsúpio. O que é o Projeto Marsúpio, gente? Para vocês entenderem o que é isso. É um projeto de lei que, usando a inteligência artificial, depois vou mandar para vocês, João, para vocês verem. Você fala, a pessoa não precisa escrever, fala como fala com o ChatGPT. Só que ele focado para o micro e pequeno empresário. Atende com todos os serviços que o Sebrae tem, atende com todos os serviços que o ChatGPT tem, informando, mas você tem um link de serviço. Você tem o jurídico, você tem a contabilidade, você tem o recurso humano, você tem psicológico. A gente atende até a cabeça das pessoas, dos empresários, ou seja, dos empresários raiz. É você transformar essa informalidade em formal. Mas o mais importante deste projeto, e você vai ver que eu vou deixar para vocês depois o link, do projetinho, do piloto que a gente fez na Associação Comercial, e do depoimento das mulheres, dizendo
Eu agora tenho um pescoço grosso. Eu não sabia se eu era desempregada, informal, MEI. Eu nem sabia, entendeu? Agora eu sei o que eu sou. Agora eu sei que esse país me pertence. Eu ajudo a sustentar esse sistema. E eu tenho direito e vou começar a cobrar pela educação pública, saúde pública, segurança pública, que eu posso fazer. Esta é a transformação que não está em nenhum programa de governo, que é a transformação do sentimento de pertencimento e unidade, da pessoa se sentir pertencente a essa nação. São as pautas de nação, são as pautas que são suprapartidárias, são suprassegmentais, estão acima da Constituição Federal Brasileira. Além disso, você para pensar, Paulo, quer dizer então que quando você fez isso, acolheu por quem? Para as entidades de classe. Elas acolhem os informais, transformam os informais, passam um ano e pouco com essas pessoas, bancando tudo para ele, associa ele e depois salta. Daí, claro, que alguns vão voltar para a informalidade, vão quebrar, claro. Mas se você tiver mais de 50% do brasileiro hoje tendo consciência cidadã, você vota certo, você não troca seu voto por dinheiro, você não troca seu voto por dança, você tem consciência do que é que você está votando, o que é que você quer. E aí vem o movimento Via Cidadã, com que nós vamos ter a nossa marquinha, eu sou a via de transformação, o nosso selinho no peito aqui, ó, diz assim, consciência cidadã participativa. E quando a gente começar a ter esse movimento que você falou no início, João, organizado, com pé e cabeça, com métodos, buscando um plano de ação, cada um fazendo o seu papel, a gente rapidamente vai multiplicar e transformar o nosso país. Eu queria dar esse esclarecimento que eu acho importante para vocês compreenderem que a todo momento, existem as pessoas que falam João quer ser político, João quer ser partidário, fulano quer não sei o que lá, Paulo quer ser deputado. Esse discurso é político. Eu sou cidadão político. E, aliás, nós vamos precisar, sim, e mais do que isso, aí vem um final. Nós vamos, sim, João, eleger quem a gente quiser, desde que essa pessoa que esteja candidata a ser eleito por nós, ele esteja comprometido com os nossos mesmos objetos, com o nosso mesmo propósito comum, que é exatamente transformar o país em um país que tenha consciência cidadã, que participe e que transforme para a melhor vida de todos. Essa é a nossa ideia. Pau na máquina. Vamos lá, João. Ou quem quiser participar, né? Vamos lá. João, vamos. Excelente, Paulo. Eu só ia trazer um pouquinho também sobre o papel da nossa rede Via Cidadã, né? João, todo o pessoal que está nos ouvindo, nós construímos aqui também, dentro da Fundação, uma rede para fortalecer ainda mais o nosso terceiro setor, né? Que é aí um ambiente muito fértil para o exercício da democracia participativa. E a gente reúne várias instituições de diversos segmentos para a gente discutir principalmente essa questão do exercício da democracia, do terceiro setor, das instituições do terceiro setor serem a fomentadora do exercício da democracia participativa. Pô, Cris, o Fred perguntou se pode deixar o livro dele aqui para o pessoal. Acho que sim, pode, Cris? Oi? O Fred Pode, perguntou pode aqui no sim. chat se pode deixar. Beleza. Ô, Pode, Paulo, pode então sim. pedindo para você explicar o projeto de lei aqui mais uma vez, Paulo. Vamos lá. Vamos explicar o projeto de lei. Vamos lá, gente. O projeto de lei, como eu falei, aqui você tem a Karine, que está aqui, aí tem o Igor, aí tem as pessoas que são da OAB, como eu falei. Karine, ela é da nossa, coordena o nosso núcleo do terceiro setor da Associação Comercial da Bahia, onde nós temos um núcleo jurídico bastante composto, bastante competente, e na OAB. Então, o que é que a gente fez? Nós pegamos um projeto de lei, vimos que fora do país, França, Dinamarca, Suécia, vários países, Canadá, Estados Unidos, todos eles já têm esse projeto de lei, aonde as doações que as pessoas jurídicas e pessoas físicas fizerem para as empresas filantrópicas que têm SEBAS. SEBAS é uma certificação dada pelo Ministério da Saúde, Ministério da Educação, certo? Para essas entidades. Então, um exemplo claro aqui na Bahia é Irmã Dulce, a Santa Irmã Dulce.
Mas você tem várias, você tem a Santa Casa, o Instituto do Cego, você tem a Marta Gesteira, você tem várias entidades filantrópicas que, diga-se de passagem, nós sabemos que não são complementares, como a Constituição Federal diz que as Santas Casas são complementares, ao contrário, são essenciais, né? Porque 61% dos atendimentos às pessoas mais vulneráveis, de alta complexidade do Brasil, é atendida pelas Santas Casas no Brasil inteiro. E todo santo ano nós sabemos disso, e nós, Associação Comercial, CDL, FCDL, FIEB, FEComércio, tudo que a gente tem aqui, as Santas Casas sempre estão pedindo doações para contribuir para as empresas filantrópicas. Essas doações, normalmente, ela hoje só tem um abatimento no imposto de renda de 2%, 4%, é muito pequeno. Ou você tem que fazer um projeto de lei, da Lei Rouanet, projeto de lei municipal, estadual, federal, para que abata, e aí vai, é uma dificuldade imensa, ou conta com as emendas parlamentares dos deputados, que também é o do prefeito, do município, que faz as emendas para doar aquelas Santas Casas. Ok? Normalmente, então, o que a gente está fazendo é o que tem em outros países. A gente criou um projeto de lei popular simples, sem reinventar a roda, dizendo o seguinte: as doações que as pessoas físicas e jurídicas fizerem para as entidades filantrópicas, que têm os SEBAS, que atendem às Santas Casas, a educação, mas a educação Santa Casa, desculpe, as empresas filantrópicas que atendem à saúde pública, terão direito de abatimento no seu imposto de renda a pagar, de no limite de até 90%. Óbvio que todo mundo falou, Paulo, 90% é muito alto, vai ser menos. Eu digo, bom, é 100% na Dinamarca, não quero ser Dinamarca, na Suécia, Canadá, mas é 66% na França. Só que na França, os 66% pode ser doado não é só para as entidades filantrópicas que atendem à saúde pública e à educação pública, não. Pode ser para uma associação comercial como a minha, para o Rotary Club do Brasil, por exemplo, que tem o Rotary na França, recebe e abate 66% das doações. Isso significa o quê? Significa, primeiro ponto, que é importantíssimo, porque uma coisa é o projeto de lei, mas significa, e o mais importante, que esse projeto de lei popular é um projeto de lei popular que eu pergunto aqui a todos: alguém não vai assinar esse projeto de lei popular? Tem alguém que é contra que as doações que a gente faz, e faz todo ano, a irmã Dulce, que ajuda a ela atender mais os vulneráveis, que ela não mereça ter o abatimento do imposto de renda para motivar e incentivar que as empresas continuem a doar? Tem alguém aqui que é contra? Fica à vontade, abre o microfone e pode falar. Pode falar. Boa Gente, eu vou noite, aproveitar e vou só Amanda. compartilhar aqui a tela do nosso projeto de lei. Só um minutinho. Mas deixa ele falar aí, Cris, por favor. Boa noite, boa noite, boa noite. Meu nome é Lucas. Eu entrei há pouco no grupo do WhatsApp, eu vi circulando aqui no condomínio, me interessou o tema. Eu já acompanho o Paulo há um tempo pelo jornal, não é? Inclusive li a sua última matéria, também foi postada no grupo, né? Eu concordo, viu, Paulo, com o seu projeto de lei. Eu não tinha entendido a princípio, mas não que eu não assinaria, mas para mim tem alguns entraves aí. E eu queria destacar dois deles, né? O primeiro Legal. entrave de um projeto de lei desses, que é perfeitamente admissível, é elogiável, enfim, louvável. O primeiro deles seria a questão da perda de arrecadação da União, né? O imposto de renda como tributo federal que é, a gente sabe que o Estado brasileiro ele tem um orçamento próprio, né? E a União Federal, e parte desse orçamento advém justamente da arrecadação mediante imposto de renda. Em novembro do ano passado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele divulgou a promessa do governo Lula de isentar do imposto de renda aqueles que ganhavam até 5 salários mínimos, né? Isso, ou 5 mil reais. E isso já causou um alvoroço no mercado financeiro, em razão da perda de arrecadação, justamente porque a gente está convivendo com a dívida pública alta no país, né? Cada vez o Estado brasileiro fecha com déficit, seja dos estados, seja das empresas estatais, seja do próprio governo, poder central, e tratar um projeto desse que, por um lado, é louvável, e sim, a gente deveria abraçar. Por outro lado, a gente tem que se preocupar também, será que teria viabilidade prática? Será que teria aceitação, no Congresso, né? Será que haveria uma sanção presencial? Justamente porque
Se você colocar isso, eu não li o projeto de lei, não li o projeto de lei, eu também não sou legislador, assessor de legislador, nada disso, mas a única coisa que eu fico pensando é justamente isso, a questão da perda de arrecadação pela União. Será que isso, como é que poderia ser resolvido por outro lado, né? Teria que cortar um gasto público? No projeto de lei também nós iríamos indicar um corte de gasto público? Primeira observação que eu queria falar. E já aproveitando o microfone, se eu puder me estender um pouco mais, Pode. gostei quando você falou sobre a questão da pessoa empresarial pensar e ajudar a desenvolver a sociedade, em tese, né? Como ferramenta motora do desenvolvimento nacional, conscientizando a população, né? E tudo mais. No entanto, a gente tem no Brasil mais de 32 milhões de pessoas que vivem do Bolsa Família, por exemplo, não é? E pessoas que... Hã? 56 milhões. 56 milhões, né? Ou seja, um quarto da população. Da população, talvez um terço, né, que a gente chama de PEA, economicamente ativa, né? Enfim, e são pessoas que, infelizmente, voltam pela barriga. São pessoas que, infelizmente, voltam pelo cimento, voltam que ainda não têm oportunidade, como todos temos, né? Enfim, não conheço a realidade socioeconômica de cada um, mas eu acho assim que antes de a gente pensar nesse modelo empresarial, na minha visão particular, é, como é que a gente primeiro poderia pensar, né, em formalizar esses empregos, em colocar um projeto de lei que coloque limite no Bolsa Família, por exemplo, porque o Brasil vive, o governo vive cantando glórias de que a CAGED hoje publicou, né, não sei quantos mil empregos, nós estamos no desemprego mais baixo da história, né, do período que tem o censo, mas, por outro lado, a gente tem pessoas que, em paralelo, estão na informalidade, ganhando dinheiro, e segundo lugar, e outro lado da história, está ainda recebendo Bolsa Família, o que eu acho um certo assalto para o Lucas, Estado. Lucas, foi maravilhoso as suas duas ponderações, muito legal, porque isso vai dar uma oportunidade para você. Eu não sei se você entrou na live e não viu falar do projeto Marsúpio, e eu vou lhe falar também aqui os dois. Vou falar do Marsúpio, que eu lhe falei, que é exatamente a solução para esse problema que eu descobri, só para lhe dar uma informação, depois eu volto para o primeiro caso. Quando eu fiz o piloto na Associação Comercial da Bahia, eu botei 100 mulheres do subúrbio ferroviário de Salvador dentro do auditório da Associação Comercial da Bahia, ali no Comércio, a Bicentenária, e eu disse a elas o seguinte: olhe, o projeto Marsúpio é um projeto onde nós vamos pagar para vocês o DAS-MEI. Vocês vão virar mês, mas não vão pagar o imposto. Quem vai pagar para vocês somos nós. Nós vamos dar a vocês o acolhimento total. Vamos dar esse aplicativo. Está aqui na live o nosso, exatamente, dono da escola UniACB, que trata da Universidade Aberta da Associação Comercial. Nós criamos uma Universidade Aberta virtual. Eu não sei se o Adriano está aí, mas também está o Ney, com certeza está aí, Ney Campelo. E a gente criou e disse: vamos dar a vocês de graça o curso, todo o curso de alinhamento de alfabetização e digitalização. Vamos entregar a vocês o aplicativo, onde você vai, além de ter híbrido, você vai ter professores que vão estar lhe dando curso exatamente para você saber empreender. Vamos olhar o seu caso, cada caso de cada mulher. Uma que era de planta, outra que era de bolo, outra que era de tudo que tinha, manicure. Cada uma de vocês vai receber orientação exatamente igual que o Sebrae dá para os outros já formalizados. Vamos estar junto de vocês lá, na sua empresa, na sua casa. Vamos atender vocês e só vamos largar vocês, feito canguru, porque Marsúpio é o canguru, é o filhote do canguru na bolsa, quando vocês estiverem prontos para dar seus pulos no ambiente hostil. Só 13 mulheres quiseram, e vamos ver, olha bem, vou lhe dar um aplicativo tudo, só 13 mulheres quiseram aceitar. Eu fiquei assustado porque eu não sabia abordar. Você sabe por que as outras não quiseram participar? Com medo de perder a Bolsa Família. Vamos lá, tem mais, calma. 5 meses depois, elas todas no projeto de lei, desculpa, elas todas participando da comunidade no WhatsApp.
ouvindo a transformação das outras 13 mulheres, da autoestima cidadã, vendo a transformação na roupa, no cabelo, na forma de se vestir, vendo os produtos sendo vendidos na internet. Nesse momento, nesse momento, deixa eu desligar aqui para não atrapalhar a mim. Nesse momento, vocês estão me ouvindo aí? Nesse Assim, momento, quando eu estava em Piripiri, que é subúrbio daqui, em Piripe, Paripiripe, eu estando lá, né, em Piripe, Paripiripe, desculpe, Paripe, isso mesmo, Paripe, 56 delas estavam na porta, dizendo que queria participar, que elas queriam pagar o DASMEI dela e queria pagar pelo aplicativo. Sabe por quê? Porque eles perceberam que elas tinham adquirido autoestima cidadã, sentimento de pertencimento, que é o que transforma. Então, veja bem, a questão, eu tenho um projeto de lei pronto para acabar, ou diminuir, acabar não, para diminuir, dar uma porta de saída para o assistencialismo. E esse projeto de lei eu vou também disponibilizar para vocês todos, usando o primeiro setor, o segundo e o terceiro setor, exatamente baseado naquele momento que eu falei aqui também, que aqueles 20, foram 26 milhões de brasileiros apostaram, que ganham Bolsa Família, apostaram no jogo de aposta das bets. Naquele momento ali, eu peguei, é o momento de usar as 815 mil empresas filantrópicas que temos no Brasil, que só 10 das maiores disseram que atenderam 17 milhões de brasileiros no ano passado, aumentar para 30 ou 40 pessoas e terceiro setor, empresário dizendo o que quer, qual é a mão de obra que quer, e o Estado sabendo quem recebe, a gente começava usando o aplicativo Inteligência Cidadã, e esse instrumento que nós estamos usando, o acolhimento, a gente tiraria quem pudesse tirar ou deixava de dar, porque as pessoas iam ter autoestima cidadã. Vamos lá. Esse é o assunto que você falou, mas vamos ao principal, que foi o que você disse, assim, seu projeto de lei não vai passar. Óbvio que Karine, que está aqui, o Igor, não faltou advogado dizendo exatamente o que você falou. Vai ser o argumento do Congresso Nacional. Meu amigo, mas quando eles quiseram criar o fundão eleitoral, eles arrumaram de onde arrumar o dinheiro. Quando nós estamos aumentando nossa arrecadação e vendo com essa conversa de começar a controlar o Pix, que é aquela merda do caramba, e outro mais, emenda Pix, quando eles começam a querer arrancar o dinheiro, arrumar o dinheiro, eles sabem de onde tirar o dinheiro. Agora, mais importante do que isso, não se prendam a esse detalhe técnico. O que a gente quer é você ver 3 milhões de pessoas assinando e pedindo por um projeto de lei e chegar no Congresso e você chegar lá, botar no ranking dos políticos aqui na nossa lista, no nosso movimento de cidadania e dizer assim, ó, como um exemplo, fulano de tal é contra, Beltrano é a favor, fulano de tal, e você que está aqui com o movimento Via Cidadã recebendo a informação dizendo assim, peraí, nós somos povo brasileiro, nós temos poder ou não temos? Nós queremos melhorar a saúde pública e nós queremos que seja aplicado dessa forma. E eles vão dar uma solução, vão dizer assim, tá bom então. Como fazem? Como é que eles aumentam o dinheiro para a Bolsa Família? Vamos arranjar o orçamento para aumentar também a capacidade? Vamos limitar, não tem problema nenhum. Nós vamos limitar como é que se diz? A quantidade, não vai ser esse 90% como você quer, vai ser 66% como é na França. Mas o mais importante é o despertar da população brasileira para a sua potência, para a sua capacidade, para o seu poder de transformar, para ele saber que ele está começando a entender quem é que ele vai votar. Essas pessoas, no mínimo, essas 3 milhões de pessoas, no mínimo, vão olhar e vai dizer, não, esse filho da mãe aqui, eu não voto mais nele, não. Vai começar a treinar. Nós sabemos hoje, nós não sabemos, Lucas, o nosso time da seleção brasileira, mas nós sabemos todos os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque eles começaram a aparecer, começaram a falar, começaram a fazer, afastaram-se do papel dele e começaram a interferir e a legislar. Então, o que é que a gente precisa fazer? Sem movimento organizado, como disse meu amigo João,
sem organização, sem planejamento. E este é o planejamento, sim, da fundação e foi pensado por um empresário que sabe realizar. E é esse a onda, esse é o movimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar não é a desculpa que eles vão dar para não passar o nosso projeto. O que nós temos que pensar é na pressão que nós vamos começar a aprender a fazer. E quando passar o primeiro, o meu querido amigo, como diz o ditado, onde passa um boi, passa uma boiada, onde o povo começar a entender que o movimento de cidadania brasileiro começou a ter voz, interessa a todos nós. Interessa a todos nós. Aí vai interessar a voz do empresário que hoje é muda, como você mesmo falou aí. Poucos, aliás, quem disse foi João, alguém disse aí, poucos empresários defendem o seu, que você viu no artigo de hoje, que o pessoal até me ligou para mim chateado, dizendo que eu estava transferindo, era cômodo transferir a responsabilidade para nós, Paulo, liderança empresarial. Eu disse, eu não estou transferindo para nós. Eu estou transferindo para eu falei todos nós. Todos nós temos capacidade de pensarmos, mas nós, empresários, como líderes, temos que fazer a cabeça da nossa associação, nossos participantes, nossos empresários. Parar de olhar para o umbigo, saber que não é conflitante. Suas metas profissionais, criar riqueza para sua família, ganhar seu dinheiro, manter sua família, é primordial, mas isso não impede de você se dedicar à cidadania. Como não impede de você de pular o carnaval, como não impede de você de ir para o futebol, como não impede de você de fazer muitas coisas para a igreja. Então, nós podemos sim também criar um novo hábito de pensar como cidadão. Mas obrigado pela sua informação. Estou à disposição. Joãozinho, quer complementar, irmão? Ou Cris? Não, excelente, Paulo. Só ia falar para o Lucas também, se ele desejar conhecer um pouco mais dos projetos da Fundação Paulo Cavalcante, conhecer um pouco mais do Movimento Via Cidadã, do Marsup, todos os nossos projetos, é só marcar com a gente que a gente bate esse papo, tá joia? E também falar para o João, temos uma pergunta aqui direcionada para ele. Mas só voltando, gente, em relação ao projeto de lei, alguém mais tem alguma dúvida? Acho que não, né? Então, podemos seguir aqui para a pergunta do João? Então, vamos lá. Olha, João, uma pergunta do Ney Campelo, tá? Ele gostaria de saber, do representante da rede, você, quais são as principais pautas, bandeiras dessa rede? Qual a metodologia da rede? Qual a matriz teórica desse conceito de educação cidadã? E como evitar um viés ideológico partidário para um movimento com esse caráter? Bom, obrigado, Cris. Obrigado, Ney, pela pergunta. A Rede Nacional de Educação Cidadã trabalha por mudanças sistêmicas nessa pauta, nesse campo da educação cidadã. Então, em outros países, né, a gente tem um conceito que é chamado de educação cívica, que se chama lá fora. Muitos e muitas de vocês talvez tenham conhecido isso quando estavam na escola. A gente usa educação cidadã porque a educação cívica ficou marcado, né, por ter sido usado com um caráter mais doutrinador, doutrinário. A gente entende que a doutrinação não é um negócio pejorativo. Doutrinar não é ruim por natureza, porque doutrinar é preparar as pessoas para seguir alguma cartilha política. Mas quem tem que ser doutrinado é quem se filia ao partido político, né? Então, quem vai se filiar ao partido da social-democracia brasileira tem que estudar a social-democracia, tem que entender as teorias, tem que entender as discussões, as nuances. Quem se filia ao partido trabalhista tem que entender o que é o trabalhismo. Isso é uma doutrinação, né? Se entende uma ideologia como superior à outra. Na Rede Nacional de Educação Cidadã, quem faz parte é quem trabalha temas que são suprapartidários, ou seja, são temas que, independente de você ser direita, centro, esquerda, você tem que saber para participar, nesse sentido que o Paulo comentou muito aqui, né, da gente conseguir participar de forma qualificada da nossa democracia. Então, o que que faz um vereador? O que que faz um prefeito? O que que faz um deputado? Como é que tramita um projeto de lei? O que que é judiciário? O que que é legislativo? De quanto tempo tem eleição? Como é que eu posso participar? O que que é um tribunal de conta? O que que faz o Ministério Público? A gente precisa saber isso, né? Se a gente não souber isso, a gente não consegue o mínimo nessa sociedade, que a gente vive numa democracia e a gente entende que a democracia brasileira nunca se explicou para a própria população, para a própria sociedade, né? As pessoas são obrigadas a votar aos 18 ou 60 anos. Quem não vota toma multa, mas ninguém foi ensinado a votar, o básico, né? Votar para quê? Votar para prefeito, o que que faz o prefeito? E a gente conhece, né? Você vai conversar com as pessoas. Eu mesmo estava conversando aqui com uma senhora que estava no ônibus, no ponto de ônibus aqui, ela estava reclamando que
do governador por causa do ponto de ônibus. Não, o ponto de ônibus é responsabilidade municipal, né? Então essas coisas assim, fica muito difícil uma pessoa exercer o seu direito se ela não souber os responsáveis, como é que funciona minimamente a nossa sociedade. A matriz teórica, Ney, que é mais uma pergunta interessante, é uma coisa que a gente vai, inclusive, não existe, tá? Essa matriz, tem algumas instituições que desenvolveram as suas. A gente vai desenvolver junto com o Ministério da Educação em rede, ou seja, em coalizão, com várias instituições, a centenas de mãos, a gente vai desenvolver uma matriz teórica que vai desde a sensibilização, né? Ou seja, tem uma curva de engajamento da educação cidadã. A pessoa precisa desenvolver primeiro os conceitos de empatia, entender que ela faz parte do mundo, que ela, né, que tem o outro, como se relacionar com o outro. E aí tem vários conceitos, a gente diz, tem comunicação não violenta, tem a própria empatia, tem a capacidade de trabalhar em grupo, né? Essas são questões que vão começando ali logo na primeira infância, as crianças já podem ir trabalhando isso. Quando esse aluno vai ficando mais velho, ele pode começar a trabalhar conceitos um pouco mais robustos, né? De cidadania, no sentido mais amplo, né? Tem escola que vai levar esse aluno para uma horta, tem escola que vai fazer um grêmio estudantil, tem escola que vai criar um clube para combater desinformação na escola, porque os alunos estão fazendo inteligência artificial, fazendo fake news um do outro, promovendo bullying, né? Então, isso é cidadania no ambiente escolar, né? A gente, por exemplo, tem um projeto da rede que é da Controladoria Geral do Estado de Goiás. A CGE de Goiás ensina os alunos a auditar as contas da própria escola. Eles falam lá, ó, todo ano, ó, se a escola recebeu esse de orçamento para comprar isso, tá tudo certo aí? Vamos ver. E os alunos e eles formam grupos, né? Então tem uma gincana, uma coisa meio gamificada assim, os alunos que se saem melhor vão subindo de fase, aí tem a disputa regional e tal, e no final quem ganha tem os alunos ali que são os estudantes de atitude, como chamam, são premiados pelo governador, né? Então, esse aluno, pô, para ele mudou a vida, né? Participar de uma dinâmica dessa, entender que ele tem um papel nessa sociedade, desenvolver essa crença de autoeficácia e tudo mais. E essa questão do viés ideológico partidário é muito importante, é uma coisa que a gente se preocupa muito, né? Porque a gente sabe que pode acontecer, mas a gente também não pode jogar o bebê com a água do banho, né? Então, assim, tem várias democracias no mundo que fazem a educação para a cidadania acontecer. A questão é como é que a gente capacita esse professor para fazer a educação para a cidadania de uma forma suprapartidária. E aí tem várias questões, né? A primeira questão é que o professor não é o protagonista da aula, o protagonista é o aluno, né? Então, a maneira como o professor vai trazer uma questão, a maneira como ele vai botar uma pergunta, é, as questões que são controversas na sociedade têm que ser trazidas como controvérsias para dentro da sala de aula. O professor não pode aprender, não pode querer ensinar ou passar para o aluno a visão dele de mundo. Ele tem que apresentar as diferentes visões e deixar o aluno formar a própria opinião. Mas isso também não é feito automaticamente. A gente tem que capacitar esse professor, explicar para o professor isso, né? A gente tem, por exemplo, dinâmicas que são possíveis de serem feitas, por exemplo, simulação da ONU ou júri simulado. Eu mesmo, quando eu era jovem, eu participei do júri simulado na escola para discutir se 1964 tinha sido um golpe ou uma revolução. E aí o professor falou: quem acha que foi golpe? Quem acha que foi revolução? Vocês vão defender lados opostos. Quem achou que era revolução tinha que defender que era golpe, que era golpe e vice-versa. Esse exercício de alteridade, você sair do lugar que você acha, né, da sua opinião, acho que é muito importante também. Você conseguir entender o lado do outro, exercer a argumentação oposta, entender que, na verdade, a gente está todo mundo junto, buscando consenso, mas a gente precisa conversar com calma, precisa ter espaço, né? Precisa ter espaço de diálogo. Tem muitas organizações da rede que trabalham isso, assim, avaliam como é que os alunos estão colaborando diante de temas complexos e discussões políticas complexas, como é que eles estão propondo soluções para a escola, para o bairro e tudo mais. Enfim, mas a rede, né, só para fechar, a gente está agora, hoje mesmo eu estava na apresentação com um financiador nosso, de um projeto que a gente vai criar, que é o Manual da Ética Suprapartidária, que é esse manual que a gente quer distribuir para os professores, né, para garantir e para estimular que essa formação seja feita de forma complementar às competências da educação cidadã para os professores, e garantindo que seja uma coisa republicana e uma coisa que não vai ser aparelhada ou instrumentalizada para nenhum tipo de governo. O que a gente faz também, e aí fechando a conversa, que como a gente tem muita parceria com o órgão público, isso ajuda um pouco, né? Porque a educação cidadã ela é feita em rede no Brasil.
Então sempre tem mais de um ator participando. Tem a escola e o Tribunal de Justiça, tem a escola e o Ministério Público, tem a escola e a Delegacia da Mulher, né? Então não é uma coisa ali, o professor não está fechado numa sala, né, trancada com aqueles alunos, né? Não está num bunker com o aluno. O aluno tem pai, o aluno fala, o aluno filma, o aluno questiona, os alunos são muito inteligentes, né? Então a gente tem essa preocupação sim, mas a gente acha que é uma questão que se endereçada de forma técnica, a gente consegue resolver. Se tiver mais dúvida, eu fico à disposição aqui, pessoal, e obrigado pela pergunta, Ney e Cris. A gente vai fazer mais encontros como esse, porque a gente já está aqui às 19h10, 11. Vamos abrir para mais duas perguntas, tá? E aí a gente segue e em breve marcamos outro bate-papo como esse. O que que vocês acham, Paulo? Achei ótimo, eu achei que é isso aí, eu acho que essa é a ideia. Eu acho que a gente está aqui, né, exatamente nesse ambiente. Eu gostei muito das perguntas das pessoas. O ambiente é esse, o ambiente é da gente construir e ficarmos todos na mesma linha, na mesma página, acreditando, né? E fazendo. Acho que eu estava pensando aqui nessa informação que ele falou e tudo que a gente pode fazer para unir as forças. Ele está fazendo o trabalho, já está fazendo o trabalho dele lá, o João, com esse patrocinador dele lá dessa aula, o que ele quer fazer. A gente precisa fazer reuniões nossas também para que a gente possa aproveitar ao máximo, né? E com isso a gente pode efetivamente ser mais rápido e mais contundente, né? Para que a gente possa acreditar nas pessoas. Mas fica à vontade, faz as perguntas. Eu quero que o pessoal participe para a gente poder encerrar e começar outra, fica com vontade, saudade, né? Quem é que quer fazer uma pergunta? Eu, eu. Bom, primeiro, parabenizar a Fundação, Paulo, você, Cris, todas as pessoas que estão engajadas nesse projeto voluntário, que é um movimento de constituição de uma consciência cidadã, que ela vai, com a participação, transformar nosso país e nossa cidadania como um instrumento de políticas públicas harmônicas, discutidas, a cidadania passando a ser protagonista dos direitos que ela carece e que às vezes não são pautados na agenda pública. Parabenizar também, João, pelo movimento, achei bacana, João. Ele vai muito ao encontro do que a Fundação tem e o que a gente tem discutido, porque é um movimento de constituição de um conhecimento e de uma filosofia cidadã. Então, você está aí com um projeto nacional. Eu vi que você está falando aí dos direitos fundamentais, conhecendo as instituições públicas no seu mérito. Percebo também que tem ali o artigo 5º da Constituição que assegura os direitos do cidadão. E eu queria saber de você só o seguinte: quem financia esse movimento seu? Para mim, né, Jacques? É, é que eu não vi só Jacques, financiamento, porque como ele é tão grande e você é, fala que tem algum público, eu queria saber se é só iniciativa privada que financia, se é doação, se é participação, como é que ele... não, a gente tem uma dificuldade enorme de conseguir financiamento, Jacques, porque tem muito pouco dinheiro para essa falta do fortalecimento da democracia no Brasil, né? Então, a gente na rede trabalhou de forma voluntária. Eu sou voluntário mesmo, tá? Eu trabalho, estou aqui num período que eu me determinei que ficaria trabalhando de forma voluntária para a rede até conseguir captar o recurso para o salário, que, na verdade, para mim ia acabar em fevereiro de 2025, ou seja, chegou a minha hora. Mas está dando certo aqui, já que a gente tem alguns parceiros. A gente tem um parceiro muito legal que é o Instituto Aldeia da Chama, que é um instituto filantrópico familiar aqui de São Paulo, né? E Maravilha. a gente tem um parceiro que é o Instituto Unibanco, que tem pagado pesquisas, porque o Instituto Unibanco foca muito na pauta da educação, e eles entendem que essa educação para a cidadania, por ser mais atrativa para o jovem, pode ser um método de aumentar o desempenho do jovem até em outras matérias, porque a escola fica mais legal para esse jovem, sabe? Ele sente parte, ele quer ir, enfim. Então a gente tem feito muita parceria, muita pesquisa com eles também. E a outra fundação é a Fundação Tid Setúbal, que é uma fundação ligada de pessoas ligadas à família Setúbal, que é herdeira do Banco Itaú, né? Então é assim que a gente tem se financiado até hoje. Maravilha. Mas não é muito Parabéns, dinheiro cara. não, Jacques. Se você quiser, não, tô brincando, tô brincando.
A gente O encontra Paulo também essa aí, dificuldade aí, essa dificuldade, porque é o que Paulo fala, né? Quando ele diz que quem pode fazer mais ainda não faz o que poderia, e que dizer, o assistencialismo ainda sobrevive, a gente pode mudar como doações do sentido voluntário, né, em dinheiro só, mas é a inteligência, é o protagonismo de participar da criação e da ampliação da cidadania, não só com recursos, mas também com boa vontade, dialogando com as pessoas, explicando o que você fez hoje para uma senhora é fundamental, porque ela ia reclamar na pessoa errada, não ia ter eficácia nenhuma, e a pessoa com que ela estava reclamando não tem um ônus, ficaria com esse ônus perante a sociedade, e quem tem um ônus, que seria o prefeito, não saberia nem da queixa dela, quer dizer, como cidadã, ela poderia estar contribuindo proativamente, transformando a queixa em uma sugestão de melhoria para a coletividade, porque a queixa dela, na verdade, abrange aquelas pessoas que se utilizam do ponto de ônibus ou a falta dele, né? Bacana aí, parabéns. obrigado, Jacques. Obrigado, é isso. A gente, assim, tem tanta coisa, mas acho que assim, se a gente organizar, como o Paulo falou, né? Se a gente se organizar como sociedade, a gente consegue produzir essas transformações, assim, eu tenho certeza disso. Sou muito entusiasta do projeto de lei da Fundação aqui também por causa disso, que eu acho que é uma proposta, né, para a gente se reunir. As pessoas se reúnem em torno de propostas, né? A gente precisa ter um convite para vocês a se reunir em torno da educação cidadã, que todo mundo seja um defensor e um apoiador dessa educação para a cidadania suprapartidária, para a gente conseguir fazer essa mudança no país, né? Para a gente discutir com mais calma, mas também com mais qualidade com as pessoas sobre política e lembrar todo mundo que se participar da política é importante. E política não é necessariamente se candidatar, né? Política Sim, é você, né, certeza. Jacques? Tem um QR Code ali no ponto de ônibus para reclamar ali do ônibus, para dar uma sugestão para a prefeitura. Isso é fazer política, né? A gente precisa retomar isso na sociedade brasileira, porque fora da política não tem salvação. É uma frase que eu gosto muito É, também. bacana. Ok, gente. Eu acho que tem alguém daqui que pergunta aí. Tá Temos, tudo temos beleza? só o Frederico e nosso bate-papo tá bom. Tem várias pessoas querendo falar, mas vamos agora falar com o Frederico e depois a gente marca uma outra live para discutir ainda mais as ações e estratégias para a nossa educação cidadã. Porque tudo que a gente quer, é o fortalecimento da democracia participativa de forma suprapartidária, né? Queremos a melhoria do nosso país. Então vamos ouvir o Frederico e em seguida a gente se encerra. Tá mudo, Frederico. A gente não está conseguindo te ouvir. Olha, a gente não está conseguindo ouvir. Peraí, deixa eu para esperar. O microfone está aberto aqui, né? E não tá mesmo. Ah, eu acho que é um problema no som dele. Frederico, Eu a acho que gente não conseguiu te ouvir. ele passou para outra pessoa, hein? Não foi, Frederico? Mas depois eu te ligo para a gente conversar. Ele tem um instituto que é o FUTO, né, que trabalha aí com várias ações também para o fortalecimento do compliance, de várias questões. E está super disponível, né, a ajudar as organizações sociais. Então, gente, eu gostaria de, antes da gente encerrar rapidinho, eu só vou compartilhar com vocês, reforçar o chamado do nosso fundador Paulo em relação à assinatura do nosso projeto de lei de iniciativa popular, tá? É um momento também em que a gente precisa somar forças, né? Unir os nossos propósitos para a gente conseguir as assinaturas necessárias e aí promover tanto a saúde do nosso país quanto o exercício da democracia participativa. Então, já é só um minutinho aqui. Estão conseguindo ver? Não. Tá Ainda vendo agora. agora. Oi? Agora. Agora sim. Tô. Essa é a nossa campanha. Assine aqui para a saúde no Brasil melhorar. Não custa nada, mas vale muito, né? Então, a nossa assinatura, ela tem o poder aí de transformar muitas coisas. Ó, o site é o participe.movimento Via Cidadã. E reforçando, né? Quem tiver qualquer dúvida, é só falar aqui com a gente, tá joia, gente? Outra coisa também, que não tem o livro de Paulo, pode falar comigo, seguir as nossas redes sociais, lá no Movimento Via Cidadã tem os nossos contatos, tá? Ó, gente, o livro e o telefone meu, vocês têm aí, bota o livro, bota no meu telefone aí também, Cris. Quem quiser falar comigo Vamos colocar direto, aqui no chat. então tá aí no site. Meu telefone aí, Pronto. qual é? 71, gente, anotem aí. 9981 1801.
Esse é o telefone de Paulo, tá bom? Vou deixar o meu aqui também, caso alguém queira Pode ouvir. colocar qualquer hora. Paulo é super acessível, responde tudo. Não sei como é que ele arruma tempo, mas ele consegue. A gente é uma máquina. É, Então, alguém está falando aqui, ó, só não tem o nome. Tá assim, iPhone. Precisamos muito continuar esse debate. Parabéns, João. Ana Clara Sou está aí. eu, Cris, sou eu. Na Ai, verdade, eu quero Karine. parabenizar, assim, porque acho que, como o Paulo falou no início, registrar aqui, a gente vai se alinhando, né, em parcerias, vai se movimentando, né, e é muito, eu, assim, fiquei engajadíssima, adorei, eu acho que tudo se inicia pela educação, realmente um modelo exemplar, que eu, como professora, fiquei, assim, muito engajada. Parabéns a Paulo. Paulo, na verdade, foi o criador desse projeto de lei. A gente só fez colocar no papel. Pesquisou muito antes, como ele falou aí. Acho que o que pontuaram aí, eu acho que foi Lucas, né? Acho que o diálogo é como o João mesmo falou, está aberto. A gente precisa desse diálogo. Como o Paulo fala, a gente precisa provocar. Na verdade, a gente precisa fazer. E uma das questões que Paulo utilizou foi um instrumento democrático, que é a própria lei de ação popular, que é quase 2%, gente, no Brasil, das pessoas que utilizam. Então, para não tomar mais o tempo, eu estou, assim, engajadíssima para que a gente continue esse debate aí, viu, Paulo? Parabéns, Paulo, parabéns, Cris, e João aí, que trouxe esse engajamento da educação cidadã, muito legal. Ótimo. Obrigado. Imagina. Obrigado. Gente, só mais uma coisinha. Antes de tirar a nossa foto, que eu vou pedir para a gente tirar uma foto da nossa live, tá? Que precisa ir para as redes sociais, nosso debate é muito legal. Nós também abrimos um programa de voluntários, e eu já estou vendo uma das voluntárias aqui, a Mônica, né? Muito obrigada, Mônica, pela participação. Abrimos um programa de voluntários para captação de assinaturas para o nosso projeto de lei de iniciativa popular. Então, veja aqui como a gente vai conseguindo conectar as pessoas que também estão comprometidas ali, que querem fazer alguma coisa, que não sabem como, mas vem se unindo a gente. Então, muito obrigada. Enfim, nas palavras finais aqui, agradecer mais uma vez nosso fundador, Paulo Cavalcante, né? Que hoje já saiu de uma entrevista na rádio e veio correndo para cá também falar com a gente. Ele tem se doado realmente para essa causa e com certeza a gente vai colher muitos frutos. Aliás, já estamos colhendo, né? Estamos aqui reunidos pelo mesmo propósito. E o João também, pela disponibilidade de estar com a gente, né? Hoje nós já fazemos parte da Rede Nacional de Educação Cidadã e realmente, assim, para a gente foi muito importante porque a gente consegue se conectar ali com várias instituições que também estão trabalhando com a educação cidadã no Brasil. João, muito obrigada, viu? E Obrigado a a vocês, nossa Cris. foto. Opa, eu sou fã do trabalho de vocês aí, viu? E parabéns, continuem. Paulo, parabéns por tudo, pela força, pela garra. Eu te leio sempre também aí. Tamo junto, cara. Pronto. Vamos Parabéns a Gente, todos aí. todos, pau na máquina. Vamos junto. Obrigado, essa Joãozão. Deus Parabéns, João. vou abraço. só tirar a nossa foto, aqueles que puderem abrir a câmera, quem não puder pode ficar aqui Obrigado. na fechada também, não tem problema nenhum, tá joia? Peraí que eu vou dar um print. Pronto, gente, boa noite, viu? Tchau, gente. Obrigado, Valeu. Tchau, pessoal. Boa gente. noite. Boa noite. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.